Oi, turma, vem comigo. Olá! Nosso propósito desta aula é mostrar como trabalhar com os gabaritos da Michele Balbino Chiaro, do Ateliê Meg Arts. Então, eu vou apresentar para vocês a composição dos gabaritos, tá? Como costumam ser. Sempre tem fotos das peças elaboradas pela artesã. Vem a lista do índice de como cada peça, para que serve cada peça do desenho, com os seus índices. São vários, dependendo do gabarito, tem 2 tamanhos, né? E eu vou mostrar para vocês assim como que a gente pode utilizar os gabaritos. Aqui, ó, eles são moldes, como se fossem moldes vazados, são moldes vazados, de quase tipo estêncil, porque algumas pecinhas você pode até usar como stencil, mas aqui esse que eu vou mostrar agora, ele tem 2 tamanhos. Você consegue ver esse vestidinho aqui, ó. Esse vestidinho. Vou te fazer do outro lado que não tem brilho. Tá vendo esse vestidinho aqui? Isso aqui é o molde menor. E aqui nós temos o molde maior. Nesse molde maior, você pode ver que existe uma diferença aqui de tamanho. Então, você pode usar a parte mais externa ou a mais interna. Eu vou demonstrar aqui com um lapisinho o que a gente pode fazer, tá? Vou usar o maior. Olha para vocês verem aqui como esse daqui é o tamanho do menor. Esse aqui é a parte interna do desenho maior. E eu vou fazer agora, para vocês verem como que eu fiz o maior de todos, a parte externa do molde. Muito simples, é só acompanhar aqui, contornar todo o desenho. Tem uns pedacinhos que não são inteiros, porque se fosse inteiro, seria um molde vazado, tá? Pronto. Aqui, eu tô falando esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é para sustentar esse aqui, tá bom? Que daí a gente aproveita para fazer outros moldezinhos. E é assim que ele sai. Assim que ele sai. Então, você nem precisa fazer isso aqui, ó, completar. Porque quando você for cortar com a tesoura, você já tem essa visão. Então, assim, existem muitos gabaritos que a Michele já produziu. E você não precisa se ater a só um gabarito, só um. Você pode mesclar. Ah, e outra vantagem também de você ter você pode ter com o seu gabarito, é que quando vem as explicações, sempre tem o modelinho em menor escala. Então, se você quiser, você pode até fazer uma cópia e recortar isso aqui e ter o molde em papel do pequenininho, que você pode fazer ponteira, caderneta, aquelas pequenininhas. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu recorto. Eu costumo fazer os moldes mesmo usando lápis, porque depois eles vão ser colocados em capa de caderno,
né? E não vai aparecer a parte de trás. Ou você recorta a parte abaixo da linha do lápis. Também dá certo, tá bom? Para as peças assim com detalhes mínimos, eu uso a tesourinha garça. E nas peças mais compridas, eu uso a tesoura comprida também, tá? Com a haste mais longa. Então, aqui como eu vou começar a recortar, eu começo pelo cantinho, para não ter o risco da gente ficar com o recorte pururucado, tá? O EVA que gira. Pronto, aqui eu entrei na curvinha de novo aqui da mãozinha. Então, agora eu já posso passar para a tesoura maior. Abre bem a tesoura e aproveita o máximo da extensão da tesoura. Aqui eu vou parar, porque a curva em cima quase não aparece, né? Fica escondidinha na manga da roupa. Aqui só um picotinho para retirar. Pronto. Tá pronto aqui o bracinho do nosso bebezinho que eu vou fazer hoje. Para sombrear, eu uso duas maneiras. Se eu fizer o desenho com a caneta permanente, eu deixo para passar o giz pastel depois. Por quê? Porque se você usar a canetinha por cima do giz pastel, ele pode estragar a sua pecinha, tá bom? Sua pecinha não. Você pode estragar a ponta e ressecar a ponta do seu pincel delineador, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro com a canetinha. Eu fiz aqui tudo com lápis mesmo, tá? Continuando aqui com a pintura do rostinho, se você fizer o contorno do desenho aqui com a canetinha, depois que está bem seca, você vem com o giz pastel e faz o sombreado, tá? Aqui na cavidade dos olhos, e vai contornando aqui, esfregando o dedo de uma maneira que você possa sentir a borda aqui do EVA, tá? Ele já fica esfumadinho. Para o menino não precisa fazer as pestanas. Agora aqui, assim, o sombreado fica de acordo com o seu gosto, tá? Aqui não precisa sombrear porque vai vir a touquinha. No caso aqui do desenho da menininha, eu fiz já até os cíliozinhos, tá? Porque eu vou usar a tinta para fazer o olhinho. Eu uso esse. Você pode usar o pinta-bolinha, você pode usar o pincel e pode usar essa ferramenta aqui, que pelo contorno dela você vai fazer o olhinho ovalado, tá? A tinta tem que estar mais molhadinha, mais diluída. Eu costumo botar um pouquinho de água aqui. Aí você pressiona
e se baseia nos riscos do lápis, tá? Ele tá fraquinho, mas daí quando você pressiona, você consegue ver ainda o contorno do lápis. E com esse movimento de vai e vem, você alcança o contorno. Agora espera secar bem. E depois procede da mesma maneira, tá? Depois que estiver bem seco, vai sombrear a cavidade aqui em torno dos olhos, tá bom? E pode passar o blush, já pode até deixar o rostinho todo pronto. Agora, se você for usar o pincel, você já pode sombrear todo o rostinho, tá? Pode sombrear todo o rostinho. Aqui você pode usar o olhinho, o adesivo de olho. Eu vou virar para mim, para eu poder enxergar melhor, tá? Baseado no próprio risco, você vai colocar o olhinho para você de adesivo, tá? O tamanho vai depender do seu gosto, porque tem gente que gosta de olhinho pequeno, tem gente que gosta de olhão. Geralmente bebê a gente faz com olhão, tá? Cabeça maior que o corpo, assim, e olhão. O olhinho inclinado, ele fica mais suave. Vou deixar assim mesmo, tá? E para fazer o contorno, eu gosto de usar a tinta PVA marrom claro, tá? Qualquer coisa você pode dar uma diluída com um pouquinho de branco, ó. Molhei aqui o pincel. Eu uso, ó, olha, um azulejo, tá? Um pouquinho de água aqui. O pincel filete bem fininho. O meu, além de já ser fino, eu dei uma cortadinha para ele ficar mais fino ainda, tá bom? Então, depois que você já tá todo pronto aqui, você começa a fazer o contorno com o pincel. Molhar bem com a tinta. Eu sou canhota, então vocês devem estar achando meio esquisito. Vou fazer essa linhazinha aqui. Aí com calma você vai, depois se você quiser, você pode ir reforçando os traços, tá bom? Espera secar bem e depois bota o blush.
Agora eu vou mostrar como é que eu faço o meu blush, tá? Eu uso o próprio giz pastel. Tem gente que prefere o blush que a gente usa mesmo, o pozinho. Eu gosto de pintar bem aqui pertinho do contorno aqui do rosto, que ele fica bem bochechudinho. Aí depois que você faz isso, você vem fazendo aquela luzinha nos olhos. Você pode usar palitinho de dente, pode usar aqueles marcadores de biscuit, tá? Eu vou usar aquele pauzinho de fazer unha, que tem uma pontinha de ferro, tá? A água tem que estar molhadinha, a tinta tem que estar mais molhadinha, tá bom? Aqui um olhinho com mais pressão. O olhinho, aqui a parte de cima é sempre maior, você faz um pouquinho mais de pressão. E do ladinho de leve. Aí você espera secar, tá bom? Porque tudo que você faz e a tinta não tiver seca, tá arriscado a borrar. Então agora eu já tenho tudo aqui adiantado, tudo já pintado. Eu vou usar esse rostinho aqui, porque eu já tinha usado esse bege mais escuro. Aqui no bracinho eu fiz com o pincel o traçado dos dedinhos, tá? Então vamos partir para colar. Eu gosto muito de usar a cola de contato em tudo. Tem gente que gosta de cola instantânea. Mas como a cola de contato te permite corrigir a colagem, quando você cola errado com a cola instantânea, não tem mais jeito. Agora, ó, vamos começar aqui pela fraldinha. Já deixei o corpinho todo sombreado, tá vendo? Agora o pezinho, o sapatinho. No estilo aqueles sapatinhos de tricô. Esse bebezinho aqui é do gabarito Baby Pijaminhas, que foi recém-lançado, em parceria com a Michelle. O bico, no próprio gabarito, tem o local certinho para você encaixar, tá? Ele encobre um pouquinho o pedacinho, a partezinha dos olhos. Ó, encosta no olhinho, tá? Encobre um pouquinho o olhinho. E essa luzinha aqui dos olhos, em vez de eu fazer a bolinha, eu fiz um coraçãozinho. Então, agora a gente vai colocar aqui no rostinho do bebê. E encosta aqui bem na orelhinha. Ó, como é que é fácil de escolar e acertar. Tá vendo ó, como é que ele desliza?
Agora vamos colar o rostinho no corpo. Bom, terminei aqui de colar, colei o bracinho também. Nesse gabarito nós temos um outro modelinho de bracinho, que ele é mais curvinho. Então você pode optar por um modelo ou outro, ou deixar uma mãozinha mais esticada, a outra mais curvinha. E vou aproveitar para mostrar os outros bichinhos que eu já fiz, tá? Que vem no gabarito também. Você pode mudar as cores. Por exemplo, no caso aqui isso aqui é um coelhinha. No caso da ovelhinha, se você fizer para menina, é só sombrear com azulzinho. Nós temos aqui o macaquinho, tem o dino, tem a gatinha, tem o unicórnio, tem o guaxinim. Essa aqui é uma outra posição que nós temos também nesse gabarito. Tem o guaxinim, a corujinha, a girafinha. São 12 modelinhos diferentes. Se você fizer o seu bonequinho duplado e fazer um enchimento com manta acrílica, você pode ter um bonequinho em 2D. Aqui ele já tá todo decoradinho, tá? Com lacinho. Aqui esse ursinho eu fiz com massinha de EVA, usando um dos modeladores que a Michelle tem para vender lá no ateliê. Agora, se você mesclar os gabaritos dos baby pijaminhas com os de franjinha, você pode fazer bonequinhos diferentes, como este cupido, essa menininha. Esse aqui é o mesmo gabarito do sapatinho do bebê. Eu só fiz recortar aqui e ficou nesse formatinho. Mais um com o gabarito de franjinha. Agora, se você ainda mesclar o pijaminha com franjinhas e mais o bonecas fofinhas, você pode também ter mais um tipo de criancinhas aqui para você enfeitar os seus trabalhos. Quero mostrar assim, também junto com o gabarito das bonecas fofinhas, vem uns moldes de moldura. E eu fiz dessa moldura aqui, recortei em EVA de 5 milímetros. E agora você pode ver como ficaria a plaquinha de porta, de maternidade, né? Com os seus trabalhinhos em EVA. Tanto faz ou plano ou em 2D, fica um belo trabalho. Aqui eu usei moldes vazados. Aqui eu coloquei meus apliques em massinha de EVA e os recortes que eu tenho do meu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e até a próxima aula.